Só reforçando, Júnior, que a vereadora professora Ana Lúcia, ela preside a Comissão de Educação, Isso, Cultura, Turismo e Esporte lá da Câmara de Vereadores e isso, também é vice-presidente da Comissão de Direito das Mulheres. isso, isso. Verdade. A senhora estava falando Deixa eu só- que também é representante de igreja evangélica, né? Isso, isso. Eu sempre escuto entre pessoas próximas, assim, aquela discussão de que a política e a religião não deveriam caminhar juntas, não deveriam se envolver, né? Uhum. E como representante da bancada evangélica, assim, o que a senhora pode argumentar em relação entre a existência desse envolvimento entre a política e a igreja? Por que é importante? Então, Júnior, é Júnior e Fred. Fred. Eu estava lembrada, eu disse, meu Deus, é o nome de um vereador, Fred. Então, Júnior e Fred, olha só, eu acho que a fé das pessoas, eu quero destacar aqui, a minha fé, a sua, ela é de foro íntimo, tá? Ela é completamente do teu, te pertence, é do teu íntimo. E a Constituição diz isso, que ela é de caráter subjetivo e ela deve ser preservada e garantida o direito de culto. Então, quando a gente diz isso, a gente diz o seguinte, a bancada da Câmara, ela é uma bancada, hoje não é mais evangélica, tá? Ela é cristã, porque ela agrega tanto os vereadores que são evangélicos, como os vereadores que são católicos, enfim, a gente cresceu essa bancada, estendeu e alargou para a gente acolher os vereadores que vêm de segmentos de religião, religiosos. Mas, assim, o meu caso, especificamente, eu posso te dizer que eu preservo muito o meu direito de fé, mas eu respeito ainda muito mais o direito do outro. Então, quando eu digo que você diz assim, isso não se mistura, na verdade não é misturar, é a gente estar dentro de um espaço legislativo para preservar que todas as pessoas têm direito de fazer os seus cultos. Então, sejam eles cristãos, espíritas, né, dentro de caráter de religiões de matrizes africanas, isso é direito, repito, o meu direito, o seu, ele precisa ser respeitado. Então, a bancada existe para que a gente possa ali fazer essa garantia. Então, tanto para a gente preservar, por exemplo, na pandemia, nós solicitamos por diversas vezes que o governo, que estava fazendo os protocolos de saúde, recebessem os sacerdotes, os pastores, os padres. Por quê? Eles nivelaram todos os protocolos, impedindo que as igrejas que têm movimentos e ações sociais e os salões espíritas estivessem nas ruas. E todos nós sabemos das contribuições gigantescas que as religiões desenvolvem. Se você for hoje, agora, nessa hora, lá na Praça do Diário, você vai ver filas de pessoas em situação de rua sendo atendidas, tanto por pessoas espíritas, por pessoas católicas, como também por pessoas evangélicas. Então, é isso que a gente precisa entender. Preservar esse direito, porque essas instituições dão retorno para a sociedade e contribuem para o poder público. E, às vezes, não há entendimento disso. Então, você precisa dar visibilidade a isso. Então, não é restringir o direito de quem é católico, de quem é evangélico, de quem é espírita ou de quem é de religiões de matrizes africanas. Pelo contrário, é respeitar o direito de todas essas pessoas de cultuarem, né, e de não estarem sofrendo nenhum tipo de preconceito. Então, a bancada é para que a gente possa se organizar nesse sentido. Não é para a gente segregar, não é para a gente dividir, muito pelo contrário. É para a gente somar forças, entendendo que cada uma tem seu espaço, mas que, acima de tudo, todo ser humano tem direito de professar a sua fé. Perfeito, vereadora. Deixa eu pedir ao pessoal que siga a gente, o plenário Por virtual, favor. né? E saudar a todos e a todas que estão assistindo a gente. Mandar uma saudação especial para Anabelle, Rodrigo e Vitor também, Jóia. que acompanha a vereadora aí no trabalho. Vereadora, a senhora como educadora da rede municipal, né? Do Recife, a senhora falou, observando essa greve, como é que a senhora observa essa greve, na verdade, que recentemente a categoria deflagrou? Então, Fred, eu acho o seguinte, toda categoria tem direito de lutar, é super legítimo, eu sempre estou nesses debates. Os últimos 2 dias, antes da deflagração da greve, eu não consegui estar com eles nas negociações, eu estava em Brasília numa agenda,
mas eu sempre acompanho de perto e sempre me proponho ao diálogo e sempre faço a mediação, né? Poder legislativo, poder executivo e sindicato. Então, toda a luta do trabalhador ela é muito legítima. Super. O governo avançou, mas não chegou no que a categoria entendia que tinha que ser. Eles querem todo o percentual, o reajuste, que é anual e que é legal, está na lei do piso, com rebatimento na carreira. O que é isso, Fred Júnior? É o seguinte, nós temos a nossa carreira ela é escalonada, do GM1 até o GM15. O professor inicia a carreira no GM1 e vai até o GM15. Se qualquer aumento ele não entrar do GM1 escalonado até o 15, vai ter um achatamento. Vai haver um momento, como já está havendo, em que professores, por exemplo, do GM9, que já tem aí 18 anos de rede municipal, está ganhando igual o professor que está acabando de entrar na rede municipal de ensino. Então, essa luta é muito legítima. Eu espero que muito em breve, hoje estava vendo até uma reportagem agora, antes de começar a conversar com vocês, as mães estão assim, foram pegas de surpresa, estavam nas portas das escolas, muito que solidárias a nós professores. Então, eu espero que avance o quanto antes e rápido e se chegue num consenso para que nós tenhamos aí o reajuste para os professores do piso na sua integralidade. Os professores entendem que o abono ele não atende por conta disso, porque ele dá realmente o achatamento na carreira. Então, solidária demais a greve dos professores, entendendo de que a luta é muito legítima. O impasse também está formado lá no Estado, ainda não conseguiram chegar a um entendimento lá também. Eu também soube, Júnior, disso. Eu achei até porque na gestão anterior foi logo aplicado, né, na carreira toda. Mas eu soube também hoje que o Estado e alguns municípios também ainda não fizeram um repasse. É um reajuste anual, esse reajuste é anunciado pelo MEC no início do ano. E, de fato, a gente compreende que o momento de pandemia, os municípios, né, estão passando ainda por uma reorganização financeira. A gente sabe que não foi fácil para ninguém, não é? Mas não dá para a gente jogar na conta das categorias dos professores, da saúde. A gente realmente precisa fazer contas e é isso que eu espero. Eu espero que logo, logo o Estado e os demais municípios possam aplicar esse reajuste da categoria de professores. Uhum. Recentemente, mudando aí já de assunto, vereador, recentemente a senhora esteve lá em Brasília e participou de um simpósio, né? Cidades Digitais e a Municipalidade. Foi promovido lá pela Faculdade Republicana, né? Isso. Como é que a senhora acredita que as novas tecnologias elas podem ser usadas para contribuir para o desenvolvimento do Recife em específico? Fred e Júnior, eu acho o seguinte, eu tenho certeza que a gente, se nós já temos já vivemos em um mundo totalmente diferente do que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? O mundo digital, ele nos obrigou, ele está nos proporcionando hoje aqui conversar, né? Bater esse papo bem gostoso, como se a gente estivesse ao vivo. Aliás, a gente está ao vivo, como se a gente estivesse presente no mesmo espaço. Ele te dá N facilidades e oportunidades. Então, se nós já tínhamos essa vivência do mundo digital entrando nas nossas casas, eu lembro que em 2016, quando eu saí da gestão escolar para disputar, os meus estudantes já eram os melhores em celular, em fazer vídeos, assim, era um acesso que eu dizia assim, a gente muito em breve não vai mais negar que a gente vai precisar se juntar ao celular para dar aula. Porque a gente não tem como a gente dizer, desliga o celular que vocês agora vão ter aula. A gente vai ter que se atrelar a essa ferramenta. E hoje a gente vê crianças de 3 anos que mexem no celular melhor que eu. Tá? Então, qual é o grande desafio, Fred Júnior, para nós, né, gestores, para nós, parlamentares, sociedade como um todo? Esse mundo digital sendo utilizado de forma útil, né, de forma que propicie crescimento para todos e, ao mesmo tempo, dê ao cidadão e à cidadã, né, que foi o que eu mais ouvi no simpósio, a possibilidade de vamos dizer assim, facilitar a sua vida, né, de facilitação. Então, o que é que você vê hoje? Nós temos aqui em Recife a ferramenta Conecta Recife. E a gente viu o quanto foi importante essa ferramenta para o agendamento das vacinas. Hoje esse canal já cresceu, então tem lá
Você pode acessar e imprimir o seu cartão, né, de vacina, o que você já tomou. Hoje você tem a sua carteira de habilitação digital através daquele site não lembro o site, mas GovBR, alguma coisa assim, né? E N formas do cidadão ter ali acesso a serviços e documentos. Então, eu penso que isso ele precisa ser para facilitar a vida do cidadão, da cidadã. Na matrícula, por exemplo, você tem ali a mãe acessa e coloca lá as opções. Claro, vai ter incongruências, vai ter dificuldades. Isso precisa ser ajustado. Agora, a gente precisa entender que esse acesso ele tem que ser universalizado. Eu falei isso lá no simpósio. Por quê? A gente sabe que internet não é de acesso a todo mundo. Na pandemia, a gente levou na cara um baita vamos dizer assim, uma bola nas costas, quando a gente viu que os estudantes não tinham acesso à internet. Eles tinham celulares em casa, um celular para a família toda. A mãe tinha que receber a ligação da faxina, o pai tinha que receber um contato de uma OEA que ele tinha que fazer, e os alunos ainda tinham que assistir às aulas, 2, 3 filhos. Essa é a realidade das nossas famílias. Essa é a realidade. A gente sabe que o meio universal hoje, quase que 99% das famílias é a televisão, mas a internet ainda não é. Então, quando os governos, quando as gestões pensarem em digitalização para suas cidades, seja ela, nós vimos lá a experiência de cidades como Maragogi, que inclusive é a cidade onde eu nasci, São Paulo, Campinas e outras cidades. Sabe que Recife já ganhou prêmios com relação ao Conecta Recife, né? E agora está aí formando, já tem os alunos que estão fazendo embarque digital. A intenção é ampliar essa oferta. A gente precisa pensar que se eu me tornar uma cidade tecnológica, mas eu não dê condições do meu munícipe acessar esse sistema, ele não vai ter a eficácia e o resultado que a gente precisa. Então, é preciso que a gente amplie a oferta de internet nas praças, nos compás, nas ruas, nos ônibus, em qualquer lugar onde eu possa me sentar, eu possa ali, acessar a internet, os jovens, os adultos, e mandar um currículo, responder um e-mail. Eu acho que isso é o primeiro passo. O segundo aliás, antes disso, esses equipamentos, a entrega desses equipamentos para os estudantes. Acho que isso como um todo, a educação precisa entender isso. Esses estudantes, você sabe que família de baixa renda não tem condições de comprar um equipamento. Então, a gente precisa entender que isso é investimento, isso não é gasto, tá? Sobretudo, acompanhar, é claro, né? O uso desse equipamento, ter esse cuidado. Então, são duas coisas que precisam estar juntas. Os equipamentos de acesso a adolescentes, aos estudantes, aos professores, aos profissionais, porque eu acho que a gente entrou no caminho do digital e eu acho que esse caminho não tem volta. E isso precisa ser muito bem utilizado e precisa ser de forma universalizado.